Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E hoje é um caso especial, porque eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu não sei qual é o tópico, eu não sei de nada. Eu só sei que o César vai nos contar uma história hoje, aparentemente. César, Ah, meu Deus. O que vai acontecer aqui? Bom, nem eu sei. Ótimo. O que vai acontecer eu não sei, mas a ideia é compartilhar com vocês e com os ouvintes a história de um personagem / pessoa que realmente existiu, nascido no século XIX, morreu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que é uma história bem curiosa, que, sem tentar dar muitos spoilers, senti que incorpora muito do que discutimos nos últimos episódios, e de últimos não estou nem me referindo precisamente só à complexidade ou pensar rápido e devagar, mas senão de lá atrás, do ansiedade e depressão, do existencialismo e niilismo. É um livro que, quando eu terminei pela primeira vez, eu senti que eu tinha reescutado todos esses episódios do VB+, aí do 48 até agora, de uma vez só. Aí eu pensei, e se eu compartilhasse dessa história e a gente aí fosse comentando ou absorvendo alguns pontos. E bom, tentando também ao mesmo tempo repensar em tudo que a gente já falou de maneira consolidada e uma narrativa, que, como sabemos bem, principalmente agora, depois do último episódio, é talvez a ferramenta de maior poder na humanidade, né? Narrativa. Então, hoje replicarei essa narrativa do livro. É importante lembrar que é um livro, então estou só recontando uma história que foi contada. Xerox do Xerox, para quem quiser mais detalhes, se interessar, obviamente, fontes nas referências, como sempre. E é um livro que eu recomendo fortemente, não só por esse impacto que teve em mim, mas também porque em seus próprios méritos literários é uma experiência bem diferenciada, bem prazerosa de ler, escutar, se pegar o audiolivro. Bom, recomendo fortemente. E o nome do livro e desse episódio, aqui já começando então, é Por que Peixes Não Existem? Senta que lá vem história. Por que peixes não existem, ou porque Why Fish Don't Exist, em inglês. Não sei se foi traduzido para português esse livro ainda, porque ele foi lançado não faz nem 2 meses. Mas é um livro que conta a história de um ictiologista. Vocês sabem o que é isso? Não. Ictiologista é a pessoa que faz taxonomia de peixes. Ah, tá. Como se fosse Ajudou muito, nossa. Não, sim, é taxonomia. Taxonomia, que diferencia aí, igual um botânico diferencia. Ia falar não é catalogar o termo. Enfim. Então, eu tinha pensado que era isso. Sim, é catalogar mesmo. Então tá certo. Sim, que estrutura aí as relações entre as diferentes espécies dentro, nesse caso, dos peixes. E a história desse ictiologista chamado David Starr Jordan. Ele nasceu em 1851, então século XIX, metade do século XIX, e faleceu em 1931, como eu tinha dito antes, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E, bom, esse cara tem aí vários pontos de interesse, mas talvez o mais interessante é o porquê que essa autora decidiu focar nele. Que ela não é nenhuma pesquisadora histórica da ciência e não quis retratar aí as influências de taxonomia e ictiologia no mundo recente. O que levou ela a escrever sobre esse cara foi o fato que ela estava passando por um período conturbado na vida, com ansiedade e depressão, e ficou sabendo em suas pesquisas, aí ela é uma jornalista, e se deparou com uma história desse David Starr Jordan, que durante o terremoto logo após o terremoto de São Francisco de 1906,
Aí um pouco de contexto, foi um terremoto de 8.0 na escala Richter, que durou uns minuto e 30 segundos, lá em São Francisco, 1906. Esse foi o terremoto mais forte já registrado nos Estados Unidos. Em 1 minuto e 30 segundos, tudo ali na Califórnia basicamente desmoronou. Mais de 3.000 pessoas morreram e foram feridas. E, sim, foi um antes e um depois na história não só do estado da Califórnia, como do próprio Estados Unidos. Uma catástrofe sem precedentes, de uma intensidade e magnitude ímpar. E ela, lendo sobre esse relato do terremoto, leu que um professor de Stanford, que era esse David Starr Jordan, perdeu a sua coleção de mais 6.000 peixes que ele tinha nos escritórios. Ele tinha aqueles vasinhos com a espécie dentro, o peixe, né, em álcool, e um cartãozinho com o nome. Ó, se algum tivesse vivo, ele tinha descoberto uns peixes que viviam em vaso de álcool. Mas... O cara tinha um mega aquário na casa dele. Não, Ou seja, o cara perdeu boa parte do trabalho dele, se não todo, isso, né? Esse é o ponto. Perdeu mais de 95% do trabalho que tinha feito ao longo dos últimos 25 anos. Ele tinha prateleiras, sabe essas partes de prateleiras? Com 6 partes. Ou seja, dava mais de 2 metros de altura a prateleira, e ele tinha dois andares, 2 escritórios com essas prateleiras. Isso quer gostar de peixe, hein? Lotado de peixe, pelo amor de Deus. Para vocês terem uma ideia, ele, com o time dele, sozinho, catalogou 1/5 de todos os peixes no mundo já catalogados até aquele momento. Então, ele realmente levava a sério essa paixão dele, a dedicação acadêmica dele também. Então catalogou aí, só com o time dele, 20% de todos os peixes já conhecidos até então, em 1906. Em esse 1 minuto e 30 segundos, ele perdeu 95% disso. Senhora. Então tem que lembrar que não tinha Excel, não tinha backup de nada. E realmente chegou na universidade e viu todas as prateleiras derrubadas, todos os vasos quebrados e etiqueta para um lado, peixe para o outro. Foi uma catástrofe na vida pessoal dele tão intensa quanto, digamos, o terremoto no geral para aquela localidade. E a autora leu sobre isso e disse, nossa, o que você faria? Ela começou a imaginar, né? O que você faria nessa situação? Perdendo... pensando o que eu faria, se eu começaria de novo, se eu falar, foda-se, eu larguei... Parece um roteiro, parece filme de roteiro, parece aqueles filmes de comédia, né? Tipo assim, do cara que só se ferra, né? A comédia talvez se encontre em alguns rincões da história aí. Mas pelo momento vamos focar na tragédia de perder todo o seu trabalho, todo o impacto desse trabalho também, né, nessa área acadêmica, em basicamente 90 segundos, 1 minuto e meio. Nossa Senhora. Então ela leu sobre isso e ficou pensando aqui no estado, nas conturbações emocionais dela, que ela realmente teria desistido. Ela teria reconhecido que o caos dominava nossas vidas, porque realmente fugiu do controle de qualquer um, tanto o terremoto quanto a maneira de manter esse trabalho. Ela começou a refletir muito se o caos não era a resposta final de tudo, já que por mais que você se esforce em fazer qualquer coisa, pode qualquer dia ter um terremoto, uma enchente ou qualquer outra coisa não previsível. Sim. E como sabemos lá pelo aquele episódio Complexidade, o caos realmente está num outro espectro de coisas lineares, previsíveis e controláveis. Sim. Então, nesse momento, e também por influência do pai dela, que era abertamente um nihilista otimista, dizia que nada realmente tinha muita importância, porque no final, mesmo que não fosse um terremoto, o sol vai apagar, a terra vai explodir. Isso daí, sabe o que parece? Eu achei já engraçado o fato dela sofrer de depressão e o pai niilista. Uma combinação perfeita. Então, mas ele é um nihilista otimista, né? Ela cresceu escutando o discurso, o universo é indiferente a você,
Sim. Mas você não precisa ser indiferente ao universo. Você pode se dedicar com paixão àquilo que você quer e isso mesmo vai validar o significado dessas coisas, né? Não precisa de uma aprovação divina ou uma intenção da, sei lá, Mãe Gaia. Não, não precisa de uma grande narrativa universal para dar significado às suas coisas. É o que ele dizia. Então, entendi. Você constrói o seu próprio sentido da sua vida. Isso, por isso. Ele era um existencialista. E como sabemos, é que existencialista mesmo não é um termo correto, né? Sim. Mas ele... Enfim. Enfim, pregava esse discurso e ela cresceu em meio a isso, só que ela nunca conseguiu entender como que você validava essas coisas, sendo que essas coisas podiam ser destruídas em alguns instantes, ou por coisas absurdas, imprevisíveis, como eu posso me dedicar tanto a uma coisa que pode se perder no outro dia. Isso tem muito a ver com o trabalho que ela vinha fazendo como jornalista também, que não posso dar os detalhes, porque o livro, enfim, tem 500 páginas e aqui temos 1 hora, com sorte, para descrever tudo. Mas o contexto é esse. Ela começou a ler, ela viu o relato desse cara, que mediante essa tragédia, esse caos, ele escolheu começar tudo imediatamente de novo. Não só refazendo as jornadas que ele tinha feito ao redor do mundo, coletando as espécies, mas criando um novo método para, entre aspas, tentar evitar que isso voltasse a acontecer. Quando ele se deparou com os peixes aí caídos no chão da universidade, ele viu os nomes, né, as etiquetinhas também, todas voadas para os outros lados. E o que ele fez foi pegar uma agulha, pegar uma linha e, alegadamente, foi o primeiro a costurar o nome da espécie na própria espécie. Não tem evidência direta disso, mas o que ele fez, o que ela relata, é provavelmente algo nas linhas de pegar essas etiquetas que ainda estavam no chão, pegar uma agulha, reconhecer os peixes que ele lembrava que pertenciam àquilo e simplesmente costurar o nome no peixe. E esse é um método que até hoje é usado. Tanto é que ilustra a capa do livro dela. E realmente, contra terremoto, pelo menos, evita o nome sair da espécie, né? Agora, se for incêndio, já não sei se serve tanto. Mas, de todas formas, nesse relato que ela leu, ele foi um cara que disse, ok, pode ter terremoto, pode ter o que for, mas eu vou recomeçar e vou tentar me prevenir nas minhas capacidades contra isso que acabou de acontecer. Então, aí a gente pode imaginar um cenário dele lá, mediante uma montanha de peixe morto, costurando. Pegando cada plaquinha e costurando nos bichos. Exato. Não sei se como eu disse, mais de 95% de todo o trabalho dele foi perdido, mas ele ainda conseguiu recuperar bastante coisa importante e alguns peixes que ninguém nunca tinha descoberto antes. E hoje só, digamos, temos uma nomenclatura para esse peixe porque ele foi lá e costurou mesmo depois do terremoto. Então ela questionou, a inspiração dela foi como eu posso ser mais como esse cara, mediante aí a ameaça constante do caos e falta de significado, como eu consigo me dedicar às coisas de maneira que vá além disso, que justifique apesar disso, em razão disso. E bom, e aí ela começou a pesquisar mais sobre ele. E aí ela relata que ele tem uma história bem distinta, realmente. Recomeçando lá em 1851, ele nasceu no estado de Nova York, uma família grande, zona rural, num contexto bem conservador. Ele foi em escola religiosa e desde pequeno se mostrou bem interessado em nomear coisas, em mapear coisas, demonstrou um forte interesse, por exemplo, em observar as estrelas e descobrir os nomes das constelações, etc. E foi dessa paixão dele pelas estrelas que depois, na vida adulta, ele colocou o nome Star no nome dele. Então, David Starr Jordan, ele colocou Star depois. O que, como a gente comentou lá no VB Nomes, também já te dá uma ideia do tipo de pessoa que ele é, né? Uma pessoa que vai lá e modifica o próprio nome. Mas bem, então ele gostava de observar as estrelas, gostava de nomear também as plantas, muito interessado em botânica.
Isso sempre irritou a família dele, que por ser mais tradicional, digamos, não via muita validade em saber o nome dessas coisas, senão que plantar as coisas, comer as coisas, vender as coisas era mais importante. Cortar uma lenha, moleque. Mas assim mesmo, ele continuou mesmo com uma certa desaprovação dos pais a ler sobre nomenclatura do mundo natural e eventualmente ingressou na faculdade para estudar botânica. E na faculdade ele era bastante bulinado pelo interesse particular dele em querer saber de tudo um pouco e não ter muitos skills sociais e, digamos, esperados de pessoas naquela época, lembrando 1800 e bolinha. Mas o interesse dele era tão afinco que ele conseguiu se graduar em botânica e começou a dar aula como professor nas escolas da região mesmo, mas os alunos não respeitavam ele. Ele não conseguia, naquele momento pelo menos, repassar esse interesse. Botânica mesmo, isso, não? Biologia, né, de maneira geral. Mas naquela época tinha aquela questão de ensinar com uma vara, não sei, acho que a gente comentou no GB também, né, para disciplinar os alunos. E na biografia dele, que também é relatada pela autora aí, os alunos se rebelam e roubam a vara dele e batem nele com a vara. Eita, aí foi respeito, cara. Ai, meu Deus, imagina o professor no canto da sala, levando muito paulada no lombo. Então, ele se sentia pressionado por um mundo que não entendia e que não compartilhava desses interesses e o qual ele não podia realmente impor suas vontades, dado aí certas características dele que não ajudavam em nenhum sentido. Em meio a essa situação, ele descobriu um pesquisador suíço que já morava nos Estados Unidos nessa época, chamado Louis Agassiz, e esse é um nome importante para depois. Quem era um naturalista que promovia o estudo de classificação animal com base no contato com os animais, mais do que na teoria, mais do que ler livros, estudar mapas. Ele pregava que se aprendia fazendo, e tinha um método que o Pedro certamente seria bastante fã, de trancar seus alunos com corpos de animais mortos e só deixar eles saírem depois que eles catalogassem todos os órgãos internos dos animais. Esse método é bom, eu quero ver quem não aprende. Você é obrigado a aprender, eu gostei. Ai, meu Deus do céu. Ele dizia que a verdade estava no interior das coisas, e só tinha uma maneira de descobrir qual era essa verdade. Exato. Abre pra olhar dentro, nunca fiz tanto sentido. Sim. Então, ele era esse tipo de pessoa. Ele era o Pedro. E bastante influente na área aí de taxonomia, de botânica, ictologia, que não estava tanto desenvolvida nessa época, mas foi aí que ele lançou uma expedição numa ilha lá nos Estados Unidos, no noroeste dos Estados Unidos. E o David Starr Jordan viu o anúncio e abandonou a carreira de professor naquele momento e foi se juntar a essa expedição de ir para uma ilha catalogar todos os animais daquela ilha. Então ele pegou as coisas, saiu lá do estado de Nova York e foi para, acho que Massachusetts, acho que era. E conheceu aí quem seria o mentor dele pro resto da vida, esse Louis Agassiz. Então, lá ele focava em catalogar os peixes, mas também discutiam sobre o que significava realmente, o que era essa verdade que ele estava buscando. E o Agassiz defendia bastante que uma visão... Bom, um parênteses aí, né? Isso a gente tá falando antes de Darwin. Darwin é 1900 e bolinha aí. 8, acho. Não, mais. Não, um pouco menos. 1895, mais ou menos. Ao redor de 1900, que foi quando Darwin realmente começou a crescer no mundo acadêmico. Esse Agassiz não tinha muito conhecimento de Darwin, até porque não podia. E ele pregava uma visão... poligeísmo é o nome do que ele pregava, que significa que todas as espécies têm uma razão de existir naqueles contextos e que numa visão criacionista, que é o que ele defendia, representava alguma verdade divina que a gente podia descobrir. Então, se os animais, por exemplo, com asas moram na montanha, significa que eles foram concebidos para realmente habitar isso e são os melhores em fazer isso. Por ter uma capacidade maior do que, por exemplo, uma ameba, ele interpretava de que existia uma escada
de espécies, uma escada divina, por assim dizer, nas quais os humanos eram os primeiros por ter sido feito em... Como que é, Pedro? Na semelhança de Deus. Isso. E os demais animais, da escada para baixo, ele inferia em termos de complexidade aí, da estrutura interna, em termos de o que fazia para se reproduzir e se sustentar. E aí acho que não é nada contra-intuitivo dizer que ele chegava na conclusão de que os humanos estavam em primeiro da escada e os parasitas eram os últimos. Então, bem lá no final dela. Por não ter nenhuma dignidade ou nenhuma estrutura complexa, nada que remetesse aí a um valor inerente desse tipo de vida. Então essa era a filosofia dele, de descobrir a complexidade das espécies, olhando como elas constituídas internamente, e para isso construir aí uma escada da ordem natural da vida e se aproximar aí da verdade, digamos, divina, por assim dizer, qual que é a ordem das coisas. Bom, então foi essa a mentoria aí que o David Starr Jordan teve desse Louis Agassiz, e foi bastante feliz aí nessa experiência que ele teve na ilha. Até que Darwin realmente começou a se popularizar no mundo acadêmico. A Origem das Espécies foi publicado e estavam todos falando sobre como fazia mais sentido as espécies se adaptarem aos seus ambientes em vez de serem concebidos lá. Uhum. E por ser uma pessoa que alegadamente era muito baseado em evidência, mais do que crenças, esse David Starr Jordan gradativamente se colocou mais ao lado de Darwin do que desse Louis Agassiz, quem rejeitava inteiramente a conclusão da ordem, a origem das espécies. Então eles tiveram esse conflito lá, criacionismo versus evolução, e o David Starr Jordan falou, tem mais evidência aqui na evolução, vou ficar nesse time, enquanto o Louis Agassiz disse, você é um idiota. Foi bom te conhecer, mas some daqui. E, bom, não foi exatamente assim. Quem lê o livro depois não me julgue por parafrasear algumas coisas. Deixando mais moderno só, né? Mas a essência da coisa foi essa, uma divisão aí no mundo acadêmico, e o David foi para um lado e o Agassiz ficou do outro. Certo? Então, bom, daí ele voltou a tentar a carreira como professor, mas em vez de escolas, ele foi para universidades, onde ele foi um professor na Universidade de Indiana, que depois de 1 ou 2 anos ali de executar as pesquisas dele em ictiologia e ensinar sobre as teorias de Darwin também, que já era uma coisa que entrava no currículo naquela época, ele ganhou tanto reconhecimento por realmente ser um profissional dedicado, que ele foi oferecido à presidência da universidade em 1883. Caramba, pra quem apanhava com uma vara, tá bom agora, né? Então, exato. Bem. E ele se tornou o presidente universitário mais jovem dos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos. Caraca, ele tinha 34 anos. Louco. Hoje eu não posso confirmar, mas 34 anos era presidente de uma universidade. Hoje não conheço nenhum presidente com menos de 50. Mas também não conheço muitos presidentes de universidade, então vou deixar isso daí como provavelmente uma pesquisa foi e ainda sim. Mas ainda assim não deixa de ser impressionante, né? Você levava a varada dos alunos e se tornou presidente aí da universidade. E nesse período ele montou um departamento na Universidade de Ictiologia e também começou digamos, a registrar, né, mais do que só estudar e escrever nos livros. Ele começou a coletar essas espécies e colocar nesses vasinhos aí com o nome das espécies. E ele começou a viajar o mundo para catalogar isso, veio inclusive para a América Latina, foi para a Ásia, para a Europa, e teve uma coleção gigantesca, aí nesse período mesmo, na década de 1880, de espécies de peixes. Até que, lembrando, hein, isso estamos em 1880, estamos longe do terremoto ainda, mas nessa época, um raio caiu na universidade, e gerou um incêndio no escritório que estava do lado dele, lá na universidade. Os peixes dele. Sim, exatamente. Esse incêndio se alastrou pela universidade, aquele parte do campus, e queimou todo o escritório dele. Não. E incinerou os peixes que estavam em vasos com álcool.
meu Deus. Cara azarado. Então, eu sei que eu tô dando um pouco de spoiler aí, mas tem que lembrar que, cronologicamente, esse foi o primeiro, digamos, setback dele, o primeiro obstáculo aí, primeiro caos que ele realmente enfrentou. Foi esse incêndio que destruiu uma coleção já bastante grande para aquela época. Nossa, primeiro ele já tinha viajado o mundo, já tinha feito um monte de coisa. Sim. Ele desenvolveu métodos, ele incluso foi um dos primeiros a usar dinamite para pegar peixe. Aí é bom, hein? Eu sabia. É assim que eu pesco no Red Dead. Jogou dinamite, né? E também desenvolveu um método, principalmente para regiões pantanosas, de colocar um pouco de veneno na água. Assim, os peixes não conseguem se esconder na lama. Esse cara é 10 na história. Parte de difícil acesso. Não foi à toa que ele ganhou a presidência da universidade. Hein? Eu falei que era filme de comédia no começo, aí, ó. Bom, então voltamos ao foco aí. Ele desenvolveu métodos, reconheceu teve reconhecimento lá, mas teve um raio, pegou fogo e ele perdeu aí nesse momento todo o catálogo que ele tinha. E o que ele fez? Começou de novo. Então aí foi o real começo dele de persistência, resiliência. Foi nessa situação aí na década de 80. E, bom, obviamente ele tinha mais coisas na vida do que só pegar peixe, então ele se casou, teve filhos, e nesse meio período, 6 meses depois de ter esse incêndio na universidade, a esposa dele morreu de uma doença rara. E 1 ano depois ele estava casado novamente com uma outra pessoa que acompanhava ele nas expedições e se interessava por peixes tanto quanto ele. Então ele não só deu um reset na vida acadêmica dele, como também deu um reset na vida familiar, mais ou menos ao mesmo tempo. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Sim. Então isso... vamos voltar para a autora do livro lá. A autora, pesquisando tudo isso, falando, nossa, realmente, esse cara, ele não era vítima do caos. Ele, digamos, estava presente em suas circunstâncias, mas não se deixava bater por isso. Todo obstáculo era só um motivo para saltar o mais alto, para dar outra volta, para recomeçar de maneira mais metódica. E foi isso que ele fez nesse período. Tanto que depois desse incêndio, eu não sei se vocês lembram desse detalhe, mas eu falei que o terremoto foi em Stanford e aqui ele está na Universidade de Indiana. Então depois desse incêndio na Universidade de Indiana, ele recomeçou, expandiu o time dele para acelerar a recuperação do que ele tinha perdido. E isso chamou a atenção de certas pessoas na Califórnia que estavam pensando em começar uma universidade chamada hoje Universidade de Stanford. Que para quem não está contextualizando aí, de onde saíram os fundadores do Google, do Airbnb, se eu não me engano, de várias empresas de tecnologia grandes aí que vocês conhecem, saíram aí de Stanford. E a família Stanford, que esse é um sobrenome, se aproximou dele, dado esse reconhecimento aí de resiliência e de realmente paixão pelo que ele fazia, para que ele fosse o primeiro presidente de Stanford, o presidente fundador. Então, no final da década de 90, ele se tornou o primeiro presidente de Stanford. Lembrando, ele não tinha nem 40 anos ainda. Então, ele, apesar dos pesares, sim, realmente se consolidou aí como uma estrelinha e fundou lá em Stanford um departamento de marinha biológica e foi um dos primeiros a contratar os professores de Stanford, que coincidentemente ou não eram pessoas que ele já conhecia. Mas foi ele quem realmente fomentou ali a pedra angular, por assim dizer, da Universidade de Stanford. E tudo aparentemente ia bem nesse período aí, entre 1890 até 1906, né? Que foi quando ele chegou aí no ápice da carreira como ictiologista, que tinha, como eu tinha comentado antes, 20% do catálogo mundial de peixes aí por conta dele. E foi quando o terremoto bateu. Então o terremoto foi um segundo episódio muito mais drástico do que o primeiro no incêndio, porque é de 1883 até 1906, estamos falando aí de realmente mais de 25 anos. Que ele recuperou, expandiu e perdeu tudo de novo. Nossa senhora. Sim. Mas recomeçou e decidiu, depois do terremoto, como a gente também já comentou, que ele ia contratar mais pessoas, ia viajar para mais lugares, ia refazer o império dele. Então, até esse momento, a autora realmente encontrou o que ela estava buscando, essa inspiração de, apesar dos adventos,
continuar agindo naquilo que você gosta, naquilo que você ama, e independente da indiferença do universo, você ter o controle daquilo que você está fazendo agora, independente do que vai acontecer. Isso daí me lembrou um pequeno ponto. Tem um filósofo Sim. espanhol que chama José Ortega y Gasset, que ele diz que um homem não é um homem lúcido, né? Um homem mesmo verdadeiro. No caso, um homem, não só homem, tá, gente? Sendo óbvio. Tô falando, ele diz que o homem não é escravo das suas circunstâncias. Ele faz uma reabsorção delas para poder tomar uma direção e seguir um destino. Eu acho que o Sr. Star aí é literalmente a materialização disso daí que ele fala. Realmente. Sim. De muitas maneiras ele se provou realmente resiliente e um incorporador aí do ideal existencialista de você dar significado às coisas, não vítima delas. E escreveu vários livros, inclusive, não só sobre peixes, mas também sobre essa atitude dele de superar desafios, né, de não ser destruído por eles. Então ele também se aventurou no campo da filosofia e escreveu alguns relatos, alguns livros inteiramente dedicados a essa perspectiva. Ele até alegadamente dizia que não gostava de pessoas vitimistas, de pessoas até que tinha mau humor, porque ele disse, olha tanto de possibilidades que temos todos os dias e você vai usar de todos esses recursos e privilégios para ficar criticando as coisas, para ficar de mau humor, para ver o que você não pode fazer. O meme dele vai chorar. Então ele se armou de uma confiança e de um otimismo inabalável. Tanto é que no próprio livro o autor descreve, tem outros filósofos aí que nomeiam isso como indestrutível, que é o sentimento que até o nosso amigo lá, qual era o nome? Schopenhauer, dizia que existia, will to live. A força de querer viver, independente dos perrengues. Então, até esse momento, o personagem realmente alimentou essa visão da autora e fortaleceu essa coisa de, se ele, perdendo o trabalho da vida dele, ainda conseguiu ascender, perdendo pessoas da família dele, conseguiu superar e reencontrar outros laços. Se ele, nessas circunstâncias, conseguiu fazer tudo isso, por que eu tô chorando aqui? Basicamente, foi o que ela estava se questionando. Agora começa o segundo capítulo dessa história. Até aí tudo bem, né? Até aqui não. Aqui é um... Quer dizer, não lindo. Aqui daria um roteiro de filme, né? Sim. Daria uma dramédia boa até por enquanto. Yes. Bom, foi pesquisando aí esse caso de Stanford, que é a autora do livro, descobriu que ele não se biscava bem com a família Stanford, principalmente com a Jane Stanford, que, digamos, era a matriarca da família e que financiou toda a construção da universidade. Quem mandava. E ela discordava, depois de fomentar, consolidar a posição dele, a influência dele na universidade, ela começou a sugerir coisas que ele discordava, como ela queria ter um departamento de espiritualismo na Universidade de Stanford. Porque era o começo do raio-x, ondas eletromagnéticas, todo esse tipo de descoberta. Ela estava imaginando se podia ser estudado cientificamente para falar com os mortos, esse tipo de coisa. Era tudo curiosidade, né? Hoje é fácil de rir, mas era uma curiosidade, talvez, genuína naquele momento. O qual esse David Starr Jordan, por ser bem pé no chão enquanto evidência, não acreditava em nada, e como presidente da universidade não avançava nessas sugestões dela. E, de fato, escrevia artigos caçoando dessas crenças dela. Eu não quero saber se você é dona. Quem manda sou eu. Algo nessas linhas. E, bem, a relação, digamos, não era muito boa. Vamos colocar nesses termos. Percebe-se. Até que essa dona ficou sabendo de certas atitudes nepotistas dele na universidade. Como eu disse, a maioria dos professores lá eram conhecidos dele. Ele não olhava nem currículo de outros candidatos. Ele prezava muito pela confiança que ele tinha em quem ele conhecia. E teve um caso aí, não vou entrar nos detalhes de novo, não vou retratar todo o livro, mas que gerou uma discórdia tão grande entre eles que ela disse que... Quer dizer, ela disse não, ele ficou sabendo que ela estava planejando com os outros membros da diretoria de diminuir os poderes dele, de afastar ele do cargo que ele tinha. Coup d'État, aí golpe de Estado.
Mas o dinheiro vinha dela, né? Então, digamos que na empresa você tem o presidente, o CEO, mas você também tem o board, você também tem os investidores, que, digamos, em última instância, é realmente quem decide. Então, ele estava aí na presidência, mas tinha toda uma diretoria acima dele, de investimento, que estava ali falando, esse cara tá cometendo nepotismo, do lado da Jane aí não tá avançando algumas ideias que naquele momento ela achava que podiam ser frutíferas. E, bom, começou a azedar o relacionamento. Isso aí é antes e depois do terremoto? Depois. Esse é um pouco antes. Não, o terremoto em 1906. Tá. Aqui eu falando, o segundo capítulo começa em 1905, para ser exato, um ano antes de terremoto. Tem esse azedamento aí da relação com a família Stanford. E nesse meio de azedamentos aí, essa Jane Stanford viaja para o Havaí para tirar umas férias e sair um pouco de todo esse tumulto aí de vida de diretores e presidentes, etc. E nesse passeio lá no Havaí, ela morre. Vixe. E ela morre envenenada. E o que acontece é que ela... Foi aquele veneno de algum peixe? Bom, aí está o interessante da história, porque quando ela morre, alegadamente envenenada, a primeira coisa que esse David Starr Jordan faz é pegar um avião e ir para Havaí e contrata como chama quem faz a autópsia? Legista. Bom, contrata um médico, isso. Contrata um legista para refazer a autópsia que eles já tinham feito no Havaí com os médicos lá que tinham determinado envenenamento. Ele contrata um médico e o médico determina que não foi. O médico que ele contratou determina que não foi envenenamento, que tinha sido um ataque cardíaco, porque ela tinha excedido na alimentação. Ela comeu demais, basicamente, foi o que o legista disse. E deu um ataque cardíaco. Era uma mulher, essa Jane aí, de 72 anos. Bem estilo victoriano, assim, realeza inglesa. Pelas fotos dela, você vê que ela não estava nada acima do peso. Mas a conclusão do legista foi que ela comeu demais. E teve um ataque cardíaco. Mesmo quando as circunstâncias da morte dela envolveu ela gritando em agonia por 15 minutos e retorcendo de várias maneiras, enquanto pessoas que estavam no hotel ali assistiam aquilo. Então teve muitos relatos aí de ela realmente se contorcia, se esperneava, gritou em agonia e morreu em 15 minutos. E não tinha comido nada, ela já estava indo dormir. O que o legista falou é que ela tinha comido alguma coisa durante o dia que fez ter o ataque depois, no fim do dia. Não foi nem durante o momento. Meu Deus. Não. Aí, bom, começam as especulações, né? Por que ele foi fazer lá? Ele não estava nem... Ela estava lá no Havaí, ele estava lá na Califórnia, mais de 3.000 quilômetros de distância, e ele foi lá tentar provar que ela tinha morrido de ataque cardíaco e nem envenenada. Aí começou o porquê. Por que ele está se esforçando tanto para isso? E muitos especularam que era para não manchar o nome da universidade, porque como ela, fundadora, tivesse morrido envenenada, gerava toda uma desconfiança do que está acontecendo aí. Será que vale a pena investir nessa universidade? Vale a pena acreditar na confiabilidade dos gestores? Mandar meu filho para lá, por exemplo, podia gerar toda uma situação aí de relações públicas que ele, como presidente, seria diretamente afetado. Então existe essa possibilidade aí de que ele foi realmente, como presidente, só tentar que esse caso não estourasse, virasse notícia aí nacional, que não fosse como que é? Um escândalo. Que não fosse escândalo, isso, essa é a palavra, que não se tornasse um escândalo. E até aí tudo bem. O caso passou, né, ele foi julgado lá no Havaí como que foi um homicídio, mas com causas inconclusivas. Lembrando, era 1905, então não tinha os equipamentos e o conhecimento, digamos, científico que temos para fazer esse tipo de análise hoje. Então essa autora viu sobre esse caso aí, essa controvérsia, e começou a contatar pessoas especialistas, né, legistas especialistas em envenenamento, e mostrou o caso para eles, e todos disseram, essa daqui não morreu de ataque cardíaco não, nem aqui, nem na China, nem no Havaí. Então, do ponto de vista médico, foi hoje 100% confirmado que ela morreu de envenenamento mesmo. Mas aí começou, mas por que ele foi lá? Realmente para evitar o escândalo? E já era sabido da relação dos dois, né? Já era sabido essa relação dos dois, mas assim, é inconclusivo. O próprio site hoje de Stanford, central stanford.edu, eles colocaram Jane Stanford, coloca lá morta, falecida, 1905, Havaí, causa aparece inconclusivas.
E, bom, ela ficou com a suspeita, né? Assim como todos que devem estar escutando esse relato. Mas não tinha como provar por A por B que nada aconteceu. Embora ela, como estava estudando toda a biografia dele, todos os relatos, todos os livros que ele escreveu, ela notou que a tonalidade dele mudou dali pra frente. Que tinha até alguns desenhos que ele fez em alguns rodapés de livro onde ele desenhava ele mesmo com chifres de diabo e essa Jane Stanford no horizonte, assim, do desenho. Que beleza. Então, suspeito, pra dizer o mínimo, né? No mínimo suspeito. Mas durante essas leituras aí, ela leu um catálogo não, um manual de como capturar peixes em regiões de difícil acesso, que eu já falei pra vocês o método que ele usava, que era dinamite, vocês lembram do outro? Envenenamento. Veneno no pântano. Sim. E chuta qual foi o veneno a causa da morte dessa Jane Stanford. Ai, meu Deus. É o mesmo veneno que ele usava nos peixes. Esse cara já perdeu, esse cara tá perdendo todo o crédito. Começou apanhando, eu não tava respeitando. Aí depois aumentou o respeito, agora vai cair de novo. Calma que não acabou a história, hein? Beleza, continua. Mas, isso, de novo, não tem nenhum grande júri aí que falou foi ele, mas ela viu lá na página 438 do livro para como capturar peixes que, usando uma quantidade mínima desse tipo de veneno, a morte tende a acontecer em até 15 minutos e não fica rastros para estudos posteriores da espécie. Então ele basicamente, ali naquele parágrafo ali, naquele rodapé para só os caçadores de peixes ávidos, ele falou, esse veneno aqui é o que há. E foi o veneno que matou a Jane Stanford. Então, aí acaba a parte 2.1 do segundo capítulo. Pô, estrelinha, o que você fez, estrelinha? Alguém tinha que colocar ele na sala do campo e bater de novo nele com a régua. David Starr Jordan é intimamente ligado aí ao falecimento da fundadora de Stanford. E, bom, isso, embora não tenha virado um escândalo, que realmente era o que ele queria evitar, pegou mal dentro da universidade, né? Porque as pessoas eram próximas da Jane Stanford e principalmente os familiares suspeitaram muito dele. Então, mesmo ele tentando evitar que isso acabasse ruim para ele, acabou ruim para ele, porque ele foi afastado do cargo de presidente, foi retirado de ele não foi demitido, mas ele foi afastado e foi retirado muitos dos privilégios que ele tinha. Colocou ele no porão. Sim, ele ainda dava as aulas dele, tinha lá o acervo, um ano depois perdeu 95% desse acervo, mas ele estava lá ainda fazendo o que ele realmente sabia fazer, que era envenenar peixe e coletar peixe. Mas bom, com esse afastamento dele aí, ele começou a ter tempo livre para explorar outras coisas, vamos explorar outras regiões. Ele começou a viajar de novo até para refazer o desastre lá do terremoto. Terremoto, não incêndio. E um lugar que ele foi algumas vezes é uma vila chamada Aolta, que é no norte da Itália, nos Alpes italianos lá. Uhum. E essa cidade é uma cidade naquela época famosa por abrigar pessoas desprivilegiadas, com problemas de saúde, com deficiência física. Era uma cidade que até a Igreja Católica tinha uma presença forte lá, que recebia essas pessoas, como bem lá na Idade Média, chamado de leproso. As pessoas com deficiências físicas e mentais, eles recebiam, acolhiam, e essa cidade virou quase que um ícone para esse tipo de pessoas, que não eram aceitas nas cidades maiores, iam para lá e se refugiavam entre eles mesmos. Mas que tinha uma ótima infraestrutura, com cuidado médico, com infraestrutura urbana, mas era um refúgio assim para as pessoas com algum tipo de deficiência. E esse lugar chamou a atenção dele, não pelo fato da qualidade dos peixes que ele coletava lá, mas pelo fato de que ele notava que as pessoas que estavam lá, por já ter tipos de deficiência, acabam tendo filhos também com certos tipos de deficiência, e isso gerava uma certa desvantagem, bem entre aspas, gigantes aí, para a raça humana. Então, o que ele começou a escrever com esse novo tempo dele livre aí, de não presidente de Stanford, foi que seria uma boa ideia
voltar para os ensinamentos do Louis Agassiz lá da ilha lá que trancava os alunos com os animais mortos, de que apesar de a teoria da evolução demonstrar da perspectiva dele e acadêmica de que não fazia falta um plano divino, não havia necessidade disso, mas ainda era bem intuitivo que bons genes geravam bons genes e isso ia se replicando, fortalecendo, digamos, a espécie. Então, ele, em 1907, se tornou o primeiro presidente da Sociedade Eugênica dos Estados Unidos. Não. Esse cara, meu Deus. O que esse cara tá fazendo, meu Deus? Então, aí, pra quem não tá... no começo eu gostava dele. Pra quem não tá familiarizado com o termo eugenia aí, eugenia é uma visão, digamos assim, de que alguns seres humanos são melhores do que outros, por terem melhores genes, e seria beneficioso, segundo esses visionários aí da eugenia, que mais pessoas com genes bons se replicassem, enquanto pessoas com genes ruins não se replicassem. E aí, simples. E aí é importante frisar que esses genes ruins não se tratam somente de deficiência física ou mental, coisas explícitas, senão que naquela época eles acreditavam que a própria pobreza estava relacionada aos genes. Então, tudo que era ruim na sociedade, você nasceu pobre, nasceu com QI abaixo da média, assim, pessoa não agradável aos olhos, seja o que for, até bandidos, por isso que crime estava na genética das pessoas, que um criminoso gerava outros criminosos e assim por diante. Então, todos os problemas sociais foram codificados no gene. Um ladrão só faz isso porque tem genética ruim, não tem a genética da boa moral. A moralidade é codificada nos genes, segundo essa visão aí de 1900 e bolinha da eugenia. Que posteriormente já curiosamente vem do Darwin, né? O meio primo do Darwin, Francis Galton, foi quem desenvolveu toda essa teoria aí de que já que a evolução prezava pelo sobrevivimento do mais forte, que em português não é uma boa tradução, né? É the fittest, é o mais adequado, o melhor preparado, né? Sobrevivência do melhor preparado. Ele disse, bom, os melhores preparados hoje são os atletas, são as pessoas comunidades que têm pouco crime, que têm pouca doença, etc, etc. Então, podemos, de maneira artificial, condicionar a velocidade da evolução, focando em replicar esses genes e não outros. O que Darwin não concordava. É importante frisar isso aqui, que Darwin era totalmente contra isso, não de maneira presencial, porque ele morreu antes disso virar realmente um fenômeno, mas nos próprios livros dele ele dizia que uma das maiores maravilhas, digamos, da evolução era a variedade genética que ela carregava, que era o fato de que tinha uma mutação que combatia doenças que as outras não combatiam. Isso vinha da troca entre espécies, isso vinha de mutações aleatórias, que se não fosse essa diversidade genética, que provavelmente estaríamos todos mortos há muito tempo. Então ele frisava bastante isso, ele dava valor a essas mutações esporádicas e a troca entre espécies para fortalecer mediante aí ao caos, voltando no tema, de toda a vida de maneira geral. Mas o Francis Galton disse sim e não, né? Vamos se prevenir contra o caos focando só no que é melhor. E esse Francis Galton... Esse negócio do Stars aí, sim, da Sociedade Eugênica, ele começou isso antes do Darwin ficar grande mesmo? Não, foi depois. Lembrando, o Darwin ficou grande aí no começo do século XX, 1900. E ele fundou essa sociedade em 1907, 1908. Não lembro precisamente a data, mas alguns anos, aí, quase uma década depois. E... Bom, esse Francis Galton aí inspirou outros, além do David Starr Jordan, inspirou outros biólogos americanos, como um cara chamado... Você falou disso de escola Madison Grant. Eu não sei se é desse nome. Eu não lembro. Eu lembro de já ter ouvido falar de um nome também. Não era exatamente desse Starr, mas era um biólogo também voltado para esse campo da genética e eugenia. Eu lembro que tinha um Bernard no nome, mas não... Enfim. Não, o que você está pensando é esse Madison Grant. Madison Grant é um naturalista americano, possivelmente conhecido do David Starr Jordan, estavam ali no mesmo contexto.
e ele escreveu um livro chamado O Repasse da Grande Raça. E esse livro dele, falando dessa racionalização da eugenia e de como realmente criar uma raça de humanos superiores, é um livro que foi considerado como Bíblia por um personagem que vocês também devem conhecer, chamado Adolf Hitler. Pequeno artista. Um pequeno general alemão aí, que no livro dele, Mein Kampf, ele cita esse livro aí do Madison Grant sobre eugenia. E foi a inspiração dele para fazer o que todos sabemos acabou fazendo. Mas vamos voltar para o David Starr Jordan. Ele fundou essa associação e foi influente em consolidar várias outras associações no restante dos Estados Unidos, não só ali na Califórnia, o que gerou, eventualmente, um movimento tão grande, tão forte, que a própria Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou programa de esterilização forçada. O que significa? Que eles tinham orfanatos não, tinham instituições onde as pessoas podiam acusar outros de serem não adequados, como abaixo da média em vários sentidos, ou criminosos, ou até mesmo prostitutas eram levadas para esses asilos aí. E nesses asilos o governo tinha autorização para esterilizar essas pessoas. Então, se era meio bobo, esterilizava, se era prostituta, bandido, esterilizava. Se era meio bobo. Sim, porque não tinha teste comprovado, era tudo extremamente subjetivo, né? Era no olhômetro, né? Sim, e até nesse livro ela relata de uma criança de 7 anos que estava brincando nua no quintal de casa, 7 anos. E um vizinho viu e achou que era um desrespeito às morais, não sei o quê, e que os pais delas nunca foram pessoas de grandes recursos financeiros. E ele denunciou essa família e levaram essa menina de 7 anos, que foi esterilizada forçadamente alguns anos depois, mas basicamente cresceu no asilo. Dos 7 até os 19 anos ela ficou no asilo, só porque brincou pelada no quintal de casa um dia. Governo sendo governo. Beleza. Não, mas isso não foi necessariamente com o governo, mas foi a Suprema Corte disse que, mediante os argumentos dos eugenistas lá, era beneficioso para a sociedade no geral, porque, lembrando, o governo preza pelo benefício da sociedade no geral, né? Eles se convenceram de que sim, não em todos os casos, também não gostei desse cara, ele esteriliza. Mas em todas as suas sublocalidades existia essa subjetividade. Até se você não gostava do seu vizinho, você podia acusar ele, aquela coisa, né? Lá eles levavam primeiro e perguntavam depois. Era muito mais fácil alguém, digamos, ir para um asilo do que não ir para um asilo. Bastava uma acusação e outras 2 ou 3 pessoas que concordassem em confirmar aquela acusação. Porque como você desprova que você não é abaixo da média, que você não é louco, que você não é imoral? Como que você desprova isso? Dado as acusações aí de um conjunto de pessoas que não gostam de você. Não é à toa que isso foi usado como ferramenta política, e ainda hoje, né, é usado nesses critérios aí, como quem está acompanhando o caso da China lá, dos muçulmanos. É bizarro o quanto ainda existe essa cientificidade aí, mas na verdade pseudo, né, cientificidade, de que é natural que algumas pessoas são geneticamente superiores a outra. E é isso que ele defendia. Ele não ele não se considerava racista. Eles consideravam cientista. Por essa perspectiva, até o rótulo de racista não cola, né? Dentro daquele contexto daquela época. Não faria sentido. Era independente da cor da pele, era só por capacidades cognitivas, etc. Embora ele mesmo alegasse que existia uma correlação muito forte entre certas etnias e certas propensões a genes bons aí, por assim dizer. Mas enfim, então ele dedicou bastante parte da carreira dele pós-terremoto a fomentar e consolidar o movimento eugênico nos Estados Unidos. Não foi o único nem o principal, digamos, precursor do movimento lá, mas foi extremamente importante, principalmente no estado da Califórnia, que gerou aí precedente para no país inteiro depois coisas similares serem aplicadas. Até uma curiosidade, tem todo esse programa aí nesses 30 anos, até a Segunda Guerra Mundial, basicamente, que foi quando os Estados Unidos parou, que de 1915, mais ou menos, até 1935, os Estados Unidos tinha legalizado
castração, por assim dizer, forçada de pessoas que eles consideravam não adequadas. E eles só pararam porque se depararam com um outro cara lá na Alemanha que eles estavam querendo lutar contra, né? Então meio que se... Peraí, eu tô vendo algo similar aqui, eles entraram. Então se pegaram num dilema aí. É igual o Brasil. Igual o Brasil na Segunda Guerra, no mesmo contexto, né? Sim, né? Eu tô falando dos Estados Unidos aqui, mas é importante frisar que esse movimento aconteceu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Isso. Aí eu não tenho mais detalhe, que não tenho muitos detalhes, porque eu não cheguei a investigar, mas nos Estados Unidos é bizarro como todos os estados tinham uns asilos para esse tipo de pessoas e como que o Supremo Tribunal Federal aprovou a legalidade desse ato. É interessante você pensar nos Estados Unidos aí como o herói da Segunda Guerra Mundial e o que eles estavam fazendo 30 anos antes. E foi lá que começou. Esse também me pegou de surpresa, que o Hitler pegou a ideia de um escritor americano falando sobre eugenia. A bíblia da ideologia nazista nesse sentido era americana. E o nosso amigo aí, David Starr Jordan, estava dentro desse time aí, impulsionando, validando e criticando todos que falassem contra. Cheerleader no time. Sim, muitas vezes capitão, principalmente no contexto dele lá da Califórnia. Certo. E bom, ele seguiu basicamente dedicado a isso no restante da vida dele. E morreu em 1931, ainda convicto de que a eugenia era o melhor caminho para a humanidade. E antes disso, claro, ele também fez mais uma coisinha, que foi se declarar pacifista. E foi contra... Ele foi contra o envolvimento dos Estados Unidos nas guerras mundiais aí. E deu palestras ao redor do mundo defendendo que guerra era uma ideia absurda. E que era melhor não entrar em conflito. Então ele morreu como pacifista. Agora... Porra, cara, ficava nos agora vem a curiosidade. Pacifista por quê? Porque ele defendia que entrar em guerra era se desfazer dos melhores genes de cada país. Dado que os soldados são os mais atléticos, os mais jovens, os mais capazes. Então, ele era um pacifista que defendia não ir pra guerra para manter a qualidade genética dentro do próprio país e não matar uns aos outros de maneira desnecessária na visão dele. O que até tem seus méritos, né? Se for no resultado final de melhor não se matar, é válido. Agora, melhor deixar esse pessoal aqui só se desfazer daqueles que a gente não quer, né? Os indesejáveis. Aí começa a ficar um pouco mais túrbio. Mas então, o legado do David Starr Jordan hoje é que ele realmente foi um antes e depois na área de ictologia, mas extremamente envolvido com o assassinato da fundadora de Stanford e com o movimento eugênico nos Estados Unidos. Ele morreu na casa dele, com filhos, a outra esposa, de forma, entre aspas não, de maneira feliz. Ele escreveu vários livros, vários artigos, não teve nenhuma consequência, punição divina durante a vida dele. Ele morreu com respeito da sociedade a qual ele pertencia. Teve confrontos aí com pessoas que eram contra a eugenia, etc., mas ele chamava essas pessoas de ingênuos, de sentimentalistas, de poucos científicos. Mesmo os outros cientistas que alegavam que não tinha base genética para as alegações. Mas, como a gente estava comentando, né, ele tinha muita confiança no que ele estava fazendo, e esse é o ponto que, voltando lá para a autora, ela se depara. De que começou tão bem para esse cara, superando os obstáculos, inspirando a fazer tudo de maneira apaixonada, convicta, até que o que ele estava fazendo com paixão e convicção já não era mais só os peixes, era também se livrar de oponentes na faculdade e de pessoas indesejáveis na faculdade, quer dizer, na sociedade. Não, isso que eu ia comentar, porque eu lembro que você falou um pouco antes, que ela falou que ela via essa resiliência dele, a forma como ele realmente perseguia o sonho dele ali. Ela falou, pô, se ele conseguiu fazer isso depois de tomar um raio e... Um terremoto. No terremoto, no todo o seu estudo ali, porque eu também não conseguiria. Eu fiquei imaginando mais pra frente se ela ainda tava achando a mesma coisa, dado a situação final dele. Não, depende pra ser sincero, depende da análise do contexto, do que você tá fazendo, né? Porque se você parte do pressuposto que, tipo assim, em termos de convicção e de perseguir um objetivo, você tem que colocar ele como exemplo positivo, entre aspas. Se você estiver vendo só por essa perspectiva, entendeu? Eu acho que é isso a parte mais atrativa da biografia dele. E outra,
de uma forma bem genérica falando. Claro que não se aplica a todos, mas, sei lá, todas as grandes figuras da história que você vai ler, você também tem, tipo assim, são ótimos exemplos para um certo tipo de conduta. Só que muitas vezes, para chegar onde chegou... Hitler, você pegar, tem coisas que, você sabe, querendo ou não, ele foi bom em algo ali. Não que ele é bom, mas ele foi bom em executar certas coisas. Sim. Nunca sabemos de toda a história, né? Só de partes da história. Se eu tiver, assim como foi lá na biografia do Hamilton, se eu tivesse parado na metade do relato, eu ia ter morrido como herói absoluto, né? Mas é do meio pra frente que as coisas se complicam. Como é que é a frase do Batman lá? Você morre como herói. Morre como herói ou vive bastante pra se tornar Júlio César também, né? Libertou Roma e depois... Uhum. Mas aí, comentando um pouco do que o William disse sobre a autora, o sentimento dela foi de devastação pessoal, porque ela queria estudar alguém como inspiração e acabou ela mesma descobrindo que foi provável assassino aí da Jane Stanford e abriu essa caixa de Pandora aí sobre o movimento da eugenia nos Estados Unidos, que ela também não te conhecia tão profundamente até esse momento. Mas ela ficou sem chão, porque ela voltou... Ela, como alguém que sofria de depressão e ansiedade, provavelmente ia acabar no asilo. No orfanatinho dele lá. É algo que ela mesma diz no livro, de que ela provavelmente seria sido acusada de ser não adequada à sociedade. Assim como as irmãs dela, assim como as amigas dela. Ela disse que hoje seria muito fácil se ver muito mais dentro desse asilo do que fora dele. Mas ela volta a se questionar aí nessa questão do... o esforço dela, como sendo pertinente a essa inspiração, também atropelado pelo caos da história aí da pessoa que ela estava focando. Porque assim como o terremoto, descobrir essas coisas sobre ele destruiu tudo que ela estava buscando. E não foi só uma questão de ela pesquisou igual a gente pro Veja Bem aqui, um mês ou 2. Ela passou 5 anos focado nesse cara até realmente desmantelar todas essas coisinhas e chegar na conclusão de que ele não era para nada um herói. Mas fez ela refletir bastante sobre essa questão de até que ponto a confiança, a resiliência são necessariamente positivos, né? É uma coisa que nós mesmos já falamos aqui, não sei se necessariamente no VB+, mas no VB, naquele da negatividade, a questão da autoilusão de isso vai estar tudo certo, isso vai ser bom, já não considerando, mas e se eu estiver errado? E se a evidência for equívoca? O que ela conclui o livro, em grandes linhas, é de que se você, como nosso ouvinte crítico lá, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Sim. Se você, como nosso ouvinte crítico lá, que disse que não gostou do VB+, porque era cheio de achismos e incertezas, tá buscando por certezas absolutas, é provável que essa certeza absoluta termine em um lugar ruim. E aí que volta um pouco para aquela nossa questão do complexidade. Porque o que mais queremos é essa missão, né? Essa simplicidade narrativa de é bom, é ruim, é vantajoso, é desvantajoso, é uma pessoa boa. Branco, né? Exato. Quando que a complexidade, e mesmo nesses casos o caos, sempre aparecem para mostrar as caras. Seja em forma de terremoto, seja em forma de assassinato, seja em forma de movimento pré-nazista. Porra, cara, ficava com os peixes, mano. Mas ainda não terminou a história, né? Porque, como vocês lembram, o nome do livro é Por que Peixes Não Existem. Então, dado aí o legado do David Starr Jordan, ela termina com um sentimento bem agridoce de que, apesar dos pesares, ele morreu famoso, com várias instituições nomeadas com o nome dele. E influente. Você coloca lá, mesmo no Google hoje, você colocar o nome dele, o arquivo do Wikipedia fala de certas controvérsias, mas ainda é uma imagem bem positiva. Se você pesquisar em português, você vai ver lá acadêmico, escritor, filósofo, tudo 100% positivo. Nada que remeta a essas coisas mais negativas. Mas bom, aí ela sentiu que realmente o mundo era caótico, não tinha punição ou reconhecimento divino. Olha tudo que ele fez e ainda morreu famoso e bem. Até que a vingança, em termos bem narrativos, veio na década de 90, com a evolução da análise genética, sobretudo uma coisa chamada sistemas filogênicos, que questionou a própria categorização das espécies.
Porque aí um pouco mais de contexto. Essa coisa de separar espécie, família, subespécie, etc., é uma visão de um cientista do século XIX chamado Carlos Linneu, que ele... 19? 18, perdão. 18. Que ele foi quem fomentou aí, foi quem consolidou toda essa maneira de separar o mundo entre as espécies mais parecidas com base em tem asa observação, ou tem né? nadadeira. Produz o próprio leite ou coloca o ovo, ou põe ovo. Então, ele traçou essa separação aí com base no que podia ser observável. E pessoas após ele, como esse Louis Agassiz, falou, tá, externamente, mas também internamente dá para fazer essa separação. Mas aí, com o advento da análise genética e da própria questão da evolução, surgiu uma escola de pensamento chamado cladistas, que propõe que a semelhança entre certas espécies não está necessariamente o quanto elas se parecem entre elas ou o ambiente em que elas vivem, senão que algumas espécies têm mais órgãos do que outras. Até aí tudo bem, né? Entendemos, por exemplo, que glândulas mamárias são específicas de mamífero. Mas o que eles dizem se você olhar internamente aí esses órgãos, essa genética, essas mutações, principalmente a nível genético, não precisa nem ser órgão, mas que tem essa codificação aí, A, C, J, não sei o que só surgiu a partir de um momento da história, tudo que veio a partir dali são necessariamente descendentes daquela mutação, certo? Então, por exemplo, glândulas mamárias não existiam antes, num certo momento passou a existir. Então, se você colocar a árvore da vida, por assim dizer, e for cortando em galhos, vai ter um galho que diz glândulas mamárias. E a partir desse galho vai surgir outros ramos, digamos, mas está tudo ali nesse galho de glândulas mamárias, certo? Todos que estão aí nesse galho são relacionados porque tem glândulas mamárias. Tem a característica em comum. Sim, exato. Evoluiu, teve a mutação, apareceu, tudo que veio dali pra frente está relacionado, desde que tenha aquela mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, um tubarão, não vai ter glândulas mamárias, então não faz parte daquele galho ali. Isso eu acho que vocês concordam, né? É fácil de entender. Sim. Aí vem a pergunta, olhando nessa perspectiva. Se eu falar pra você que tem um peixe hoje chamado peixe pulmonado, que é característico lá da África do Sul. Falar, pega o peixe pulmonado, pega um salmão e pega uma vaca. Esses 3 animais. Como vocês separariam eles? Qual é mais parecido com o quê? Bom, nesse caso, você tem que colocar o pulmonar com a vaca, óbvio. Por ter essa mesma característica, né? Não tem nem... Exato. E não é só o pulmão, mas também a epiglote que ele tem. Que ele não tem um pulmão, né? Ele tem um órgão que se parece um pulmão. Mas vamos lembrar aqui, só dar um passo para trás, de que a resposta aí parece intuitiva porque vocês têm todo um contexto para isso, né? Agora sai na rua aí, ou vira para seus parentes e pergunta, o que parece mais, um peixe pulmonado, um salmão ou uma vaca? Bom, é que realmente, você mudando Peixe é peixe, porra. Não, esse é o ponto. A resposta que a pessoa daria, peixe é peixe. Peixe é peixe, mas realmente você mudando o crivo de análise para esse prisma, por assim dizer, realmente, não existem peixes. Bom, aí que é o ponto curioso. Porque se você cortar em termos evolutivos, se você definir peixe como tudo que vive na água, e cortar, digamos, o tronco é esse, né? Saiu da água, ou tá na água. A vida, realmente, pelo nosso estudo, sabemos, apareceu na água. Então, se o galho for água, tudo que saiu dela, ou não é peixe, ou tudo é peixe. Então, a mensagem que fica aí, ou peixe não existe, porque tem diversas espécies que estão muito mais próximas de espécies terrestres do que de outras espécies marinhas, como, por exemplo, a baleia é um mamífero, vocês sabem disso, né? Sim. Então, golfinho. Exato. E o tubarão não tem nada disso. E os dois estão ali no mar. E o tubarão, se você pegar a árvore genealógica, ele nasceu milhares de anos. Não, milhões, não é milhares, milhões de anos antes das baleias. Então a baleia está mais próximo de nós da vaca e do porquinho do que do tubarão. Muito mais próximo. Se fosse primo, a baleia seria um primo de 2º grau, enquanto o tubarão, você já até perdeu a contagem já. Primo 200.524. Então, se a baleia está tão mais próxima que a gente do tubarão, por que a gente fala que baleia e peixe é um tubarão e não baleia e humanos são peixes? Entendeu? Então, a mensagem deles é: ou peixe não existe ou todo mundo é peixe. Bom, coitado do Starry, tá revoltado. Putinha. E essa é o momento Deus Ex Machina aí,
da narrativa. Não é bom falar isso pra ele, não. Porque na vibe que ele tava, capaz dele começar a botar gente dentro do potinho. Não. É um bom ponto. De certa maneira, ele já tava fazendo isso antes, né? Com as instituições dele, eugenia, etc. Mas realmente, eu acho complicado. Não complicado, mas você vê como uma mudança de prisma já chacoalha tudo, realmente, né? Porque, tipo assim, uma coisa é você ter observação, realmente, você pegar um peixe e colocar um do lado do outro e olhar. Você tá olhando o peixe só com seus olhos, só que, claro, dentro daquela primeira camada mais externa. É um negócio que, é uma imagem que seu cérebro não consegue processar. Você fala, pô, não tem como esses dois ser mais parecidos do que eu, sei lá, esse pulmonar. Porque uma coisa a gente dá um exemplo teórico, mas quando você tá vendo, não sei, cara. Eu começava a dar esse exemplo do negócio do peixe pulmonar, do salmão, da vaca, não sei o quê. Voltando até no episódio mesmo do Sistema 1, Sistema 2, lá, pensando rápido, devagar. Sistema 1, acho que automaticamente, né? Se perguntando vocês, fosse uma pessoa aleatória na rua, vai falar, tá, um peixe. Parece mais com um peixe do que com a porra da vaca. Vai parecer mais com um salmão, também no mar, do que com a vaca. Mas a gente sabendo, estando dentro dessa, né? O César falou do contexto todo, e usando o Sistema 2, a gente sabe que não. De certa forma, como disse o Luiz Agassi lá no comecinho, a verdade está dentro. Só que não dentro necessariamente dos órgãos, né? Senão que dentro das células, que é essa capacidade genética. Mas para mim o grande ponto aí é que realmente remete a todos os nossos últimos episódios aí, é o que não estamos biologicamente ou mesmo culturalmente ou intelectualmente preparados para identificar e processar tanta complexidade. Às vezes porque nosso cérebro nos engana, como é com a questão do olho, não tem como você sair disso por mais que você saiba. E outras é por próprias ferramentas tecnológicas, conhecimentos que vão avançando aí ao longo dos séculos, dos milênios. Como eu disse lá no Complexidade mesmo, por muito tempo acreditávamos e nossos modelos funcionavam lindamente com o céu girando em volta da Terra, não ao revés. E você vai falar que as pessoas eram ignorantes, eram burras por causa disso? Sendo que os olhos estão vendo o sol se mover no céu e não ao contrário, sendo que todos os modelos funcionavam até que adequadamente bem para o que era observável. Então, uma das grandes mensagens que fica de toda essa história para mim é isso, que mesmo numa narrativa individual de uma pessoa onde você já quer categorizar essa pessoa como um cara esforçado, um cara do bem, um cara profissional, que certas complexidades da vida não caem nessa categoria, aquele efeito Halo, lembra que a gente falou bastante? A primeira metade da história você classifica ele com um chapéu. E esse efeito Halo vira pólvora ou veneno na segunda metade. Eu não sei, só um pequeno ponto, eu achei engraçado vocês fritarem essa questão narrativa do que é observável mesmo, porque realmente, né, se parando para pensar dentro do contexto, a própria visão é dentre os sentidos nossos que a gente usa para categorizar as coisas, né? Só se parar para pensar, quando você escuta um barulho desconhecido, por exemplo, para você fazer uma associação dele a alguma coisa, você precisa ver a primeira reação que você tem é você olhar, né? Então, você realmente vê que, nesse caso, em termos de observação mesmo, no sentido visão, ele dentro da escala aí, seria o primeiro. Então, por isso mesmo, é realmente difícil culpar quem vivia em outras épocas por ter esse entendimento. É muito fácil hoje você falar, mas a gente sabe que tem todo o sistema solar e etc. Mas não tinha como ver. Como é que você vai colocar no mesmo jeito, né? Sim, mas eu acho que além da questão biológica, da nossa capacidade de visão, audição, etc., também tem uma questão social, que essa é outra parte da narrativa do Jordan aí, que é se estamos acostumados a ver pessoas como escravos, por exemplo, porque essa é a ordem natural das coisas, essa não tem a ver com o nosso olho, tem mais a ver com o que a nossa mente está dizendo para o nosso olho ver aquela pessoa como sub-humano, como diferente de nós, aquela categorização, estereotipação. Existe uma visão, sim, de pixels aí que você consegue ver com o olho, e existe também o que significa esses pixels, que o que determina isso é a sua narrativa. Se é escravo, ou se é outra etnia, ou se são pessoas inadequadas, são pessoas com deficiência, se são pessoas como você, ou se são inimigos, tudo isso o seu olho vê segundo a história que você está contando e escutando. E eu acho que poucas narrativas concisas aí de uma vida, acho que exemplificam tanto isso como essa do David Starr Jordan, que caiu nos dois erros, dos olhos como órgão e dos olhos como parte de uma engrenagem social. E bem,
Fica aí pra reflexão. Eu acho que agora, depois desse episódio, todo mundo vai começar a pesquisar a biografia do pessoal que eles adquiram. Que gosta. Deviam, viu? Não, é um rastro do coelho aí, buraco do coelho da Alice no País das Maravilhas, que vale a pena encarar assim. Como eu disse, vários links nas referências. Tem até um artigo da Super Interessante que eu achei ontem chamado Por que Peixes Não Existem? Com esse mesmo título. De 2016 é o artigo. E lá eles basicamente focam só nessa coisa dos cladistas. Mas é interessante entrar nesse site de Árvore da Vida e ver, por exemplo, descobrir pesquisando esse episódio que o tubarão estava milhões de anos de distância de uma baleia, e a baleia de nós menos milhões de anos. Então é divertido e é surpreendente, porque você vai se dando cada vez mais conta de tudo aquilo que você não vê, tudo aquilo que você não sabe, e tudo aquilo que fomenta a sua visão. Antes eu via um peixe como um peixe, sem discussão. Agora a coisa já ficou mais complicada. O cara vai pescar e olha assim, será que eu tô pegando um peixe ou uma pessoa? Imagina jogando dinamite, então, se o Star pudesse ouvir isso, meu Deus, eu matei meus primos. Chorando na beira do rio. Não deixa de ser verdade, né? E também, acho que o último ponto faz bastante refletir sobre a linguagem, né? Que também é episódio aí referencial múltiplo nosso. De que o nome que você dá a certas coisas e mesmo grupo de pessoas influencia muito a maneira como você vê e entende esse grupo. Porque essa questão do peixe, sabemos, existem esses animais. Agora, colocar tudo numa bolsa e chamar de peixe te faz tratar tudo da mesma forma. Enquanto que talvez pensar em baleias como uma subespécie mamífero, não sei o quê, enquanto o tubarão como sei lá, jurássico, não sei o que, já te dá imediatamente a associação de palavras, de novo, sistema 1, sistema 2. O sistema 1 já vai associar diretamente algo mais jurássico com algo mais rústico, com algo menos desenvolvido em termos de complexidade genética de órgãos, e vai diferenciar aquilo de sutileza, de complicação, de evolução de certas capacidades cognitivas ou mesmo de órgãos. Essa associação já te faz gerar uma empatia quase que mais imediata por golfinhos e baleias do que por tubarão, que embora existam também não deviam ficar matando a rodo, mas o relacionamento é diferente, falar só peixe e falar, não, jurássico, tubarão, não sei o que, e mamífero, baleia, golfinho. É interessante como a palavra já te leva a mudar a visão. E é isso que também acontece com os grupos sociais aí, né? Como os inadequados. Nossa, quantas pessoas não entram nesse bolsão aí, né? Eu pensei numa coisa interessante aqui, realmente. Então, o filme Free Willy estava à frente do seu tempo. Você deu um nome, você já relacionou mais. Free Willy deu agora faz mais sentido a relação do menino com a baleia. Esse é um campo tão interessante que eu descobri, tem até defensores aí de algo chamado tirania linguística, que é dos humanos em relação aos animais. Que nos livramos da nossa culpa de explorar e fazer o que a gente tem vontade com os animais, porque botamos eles nessa bolsa, são animais, são peixes, são X, que oculta toda a complexidade que cada grupo, organismo vivo tem em seus próprios méritos, né? E sem falar no efeito web também, no efeito teia aí, de que tudo o que gera. Mas isso é uma conversa para outro momento. Outra conversa para outro momento e outro. Eu até concordaria se me jogarem na savana e os leões não me atacar. Aí a gente poderia estar num nível de igualdade. Enquanto isso, eu prefiro ter uma arma se me jogarem numa savana. Nessas situações eu concordo. Para o estudo, classificação e demais, acho que tem um espaço para aprofundar esse pensamento, sim. Mas bom, sem mais delongas, a história do Jordan acaba aí, a história do Porquê Peixes Não Existem também acaba aí. O que não acaba é a nossa discussão aqui. Então, novamente, confiram os links nas referências, contem pra gente o que acharam desse novo formato, ficou legal, se querem ver mais coisas parecidas a essa, talvez que um livro aí que o Pedro viu e relembrou o episódio do VB+, ou o William, algo que devemos explorar mais, ou talvez foi um especial assim que igual esse especial de série, é melhor repetido só uma vez a cada 5 anos e olha lá. Bom, em linhas gerais,
Em Minas Gerais, os ouvintes eu não sei, mas eu gostei. É diferente. E principalmente porque dá pra gente refletir em cima do próprio bebê. Eu acho que, às vezes até, sei lá, tivesse algum livro, alguma coisa que os próprios ouvintes acham interessante, que acham que parece com o bebê, pode indicar pra gente aí também, vai que pode virar um verdade, episódio. eu acho que Minas Gerais é interessante porque dá uma consistência até maior, né? Não fica algo muito, de vez em quando a gente se perde informações, tem toda uma linha do tempo que a gente, pelo menos eu senti nesse episódio, que deu pra construir, até pra interpretação e até pra ouvir é mais fácil. Eu gostei. Muito bom. Bom, então, aguardamos o feedback de vocês, ouvintes, e aí, quem sabe, no futuro teremos conteúdo mais similar a esse. Ou não, né? Bom, é isso aí, galera. A gente vai encerrando esse episódio por aqui, um episódio diferente, espero que vocês tenham gostado. E, bom, como o César sempre diz, né? Pra quem não lembra, o número do WhatsApp é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso aí, galera. A discussão, como a gente sempre diz, a discussão começa aqui. Comentem aí pra gente, deem dicas de outros livros que a gente pode estar fazendo a mesma coisa. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Isso aí. E uma mensagem final da minha parte. Dado toda essa narrativa dos peixes do Star Jordan, próxima certeza convicta em sim que vocês tiverem, lembre, veja bem. Mais. Ah, não.